Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Você poderia abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Quando você está abrindo a sua Bíblia, domingo retrasado foi a posse, a minha como pastor de educação cristã aqui na igreja, fazendo parte desse colegiado, de pastores que nós temos aqui. É um privilégio poder servir de uma forma mais oficial a minha amada igreja junto com a minha família, Irmãos, não estava no radar, esse convite. Vocês sabem que eu sou diretor do Instituto Missionário Palavra da Vida, então é um tempo parcial. Lógico que a gente quer dar um melhor para esse ministério aqui na nossa igreja, aprender com vocês na área de educação teológica e poder também contribuir com isso. Então, há 15 dias foi a minha posse. No final de semana passada, já estava viajando, tinha compromisso de falar, eu e minha esposa, no retiro de pastores lá em Macapá. A gente chegou segunda-feira de madrugada e hoje, na verdade, é o primeiro domingo depois da minha posse que eu estou participando. E aí já me deram a incumbência de dirigir o culto e pregar, Então, amém. Mas sempre é aquela alegria, poder estar junto, tá bom? E um pedido de oração, irmãos, como eu falei, não estava no radar, acho que nem da igreja e nem exatamente minha, no meu radar. A semana que vem, sábado, a gente viaja para o Piauí, levar um grupo de 33 alunos para o sertão do Piauí. Então eles vão ficar em povoados, são 33 alunos, divididos em grupos de 4. Vão ficar em povoados, desde a divisa do estado do Pernambuco, norte da Bahia, mas principalmente mesmo do lado do Piauí. Ore por isso, porque tanto eu como minha esposa, a gente vai fazer visita para esses alunos, que a ideia deles fazerem uma imersão ali na comunidades a sertaneja e apresentar o Evangelho. Nossos ex-alunos aqui participaram disso, o pastor, no caso, Paulo, Fernando e tantos outros aqui que já passaram pelo Palavra da Vida, e atuais alunos também experimentaram essa realidade de conhecer um pouco mais, a área missionária, porque é uma região pouco alcançada. As igrejas estão bem presentes no litoral, nós temos, na verdade, a maioria da população no Nordeste mora na região do litoral, aquele lindo litoral que cobre o Nordeste brasileiro, mas os povoados, é complicado. Eu lembro que essa é a minha terceira vez que eu estou indo, fazendo essa viagem com a turma desde 2015, fiz 2015, 2016 e estou voltando agora em 2024. Eu lembro que em 2016 eu tomei banho com uma garrafa PET. Em algumas regiões é tão raro a presença de algo que a gente valoriza tanto e tem em abundância aqui na região do Pará, que é chuva, água e assim por diante. E eu lembro que numa determinada região tive que tomar banho com uma garrafa PET de 2 litros, por causa da escassez de água, E o pior do que a escassez de água, é a escassez do Evangelho, literalmente. Eu não imaginava, o quanto a cultura sertaneja nesses povoados distantes estão imergidas na idolatria. Só Deus para quebrar isso através do poder do Evangelho, amém? Então ore por nós, O tema dessa manhã é a vida e suas escolhas, baseado num texto bastante conhecido da história do rico e Lázaro. Olha só, irmãos, alguns bons anos atrás foi feita uma pesquisa. Isso aconteceu nos Estados Unidos. A pergunta foi feita o seguinte: em troca de 10 milhões de dólares, o que você faria? Você estaria disposto a fazer para ganhar 10 milhões de dólares? É uma enquete que foi feita com centenas e centenas de pessoas. Eu peguei esse resultado no livro do Charles Swindoll, que a resposta foi o seguinte: olha, se eu pudesse colocar a mão em 10 milhões de dólares, eu estaria disposto. Olha só o resultado: 25% disseram assim, eu abandonaria a minha família para poder ter 10 milhões de dólares. 55% das pessoas abandonariam suas igrejas para poder ter isso. 35% dos entrevistados dos pesquisados disseram assim: eu me prostituiria durante um mês para poder ter 10 milhões de dólares. Outros disseram assim, 26%, abandonaria com certeza meu cônjuge para poder
ter esse dinheiro. 6%, olha, isso a pesquisa foi mais ou menos 30 anos, hein? Eu tenho certeza que o resultado seria bem diferente hoje, para pior. Mas 6% diria o seguinte: para ter 10 milhões de dólares eu entregaria meus filhos para adoção, tá? 17% diz o seguinte: eu mataria um estranho, né? Ou seja, matador de aluguel, para poder ter 10 milhões de dólares. 8% das pessoas responderam que mudariam de sexo para poder ter esse dinheiro. E 9% respondeu da seguinte forma: venderia a minha alma. 9%, né? Então, uma pesquisa que, de certa forma, assusta. A pesquisa demonstrou que a riqueza tem a capacidade de provocar fascínio e despertar no indivíduo escolhas inconsequentes, egoístas e malignas, né? Para poder ganhar essa projeção e uma certa estabilidade. Então, irmãos, vamos ler aqui Lucas capítulo 16, um texto bem conhecido de todos nós. Diz assim, né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Versículo 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Versículo 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna. Versículo 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sei que essa história aqui é muito conhecida de todos nós. Na verdade, lendo, ela nem necessita de explicação, porque é muito evidente. De repente você não concorde com essa parábola, ou talvez você tenta ofuscar essa parábola, mas uma coisa é muito clara em relação a essa história, né? Ela é muito clara, nítida o que Jesus quis dizer quando ele contou a história aqui de rico e Lázaro. E antes de nós propriamente entrarmos no texto, né, tem uma discussão aqui, se esse evento que Jesus contou, se é uma história ou se é uma parábola. Há um debate entre os eruditos, se esse evento falado por Jesus, narrado por Jesus, é uma parábola ou é uma história. A favor de ser uma parábola é que 1/3 dos ensinos de Jesus usava esse recurso literário. A parábola sempre ilustrava uma verdade espiritual através das experiências cotidianas. Então Jesus, ele usava do dia a dia, da dona de casa, da lavoura, da questão do pastoril de rebanho, para ilustrar verdades espirituais, né?
Cristo, num texto no Novo Testamento, ele contava parábolas a fim de tornar a verdade mais envolvente e clara para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Cristo também usava esse recurso literário para obscurecer a verdade daqueles que não possuíam sensibilidade espiritual. Segura em Lucas 16 e abra lá em Marcos 4:10. Por quê? Porque as parábolas que Jesus contava tinham dois objetivos, bem claro. Dois objetivos: revelar a verdade, mas ocultar. Dois propósitos: revelar um ensino profundo e espiritual, mas também ocultar. Olha o que Marcos capítulo 4, verso 10 a 12 diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aqui Jesus, e você vai pegar também nos sinóticos, quando Jesus fala sobre esse assunto, né? O coração de muitas pessoas acaba não estando dispostos a ouvir verdades eternas do Senhor. O coração está endurecido, a mente está ofuscada por tantas coisas e não tem essa sensibilidade espiritual. Mas para aqueles que têm fome e sede de Deus, as parábolas revelam, não ocultam, mas revelam verdades do Senhor para os nossos corações. Então, para alguns eruditos vão dizer assim: não, essa história aqui é uma parábola, ok? Para outros, e no meu caso eu me encaixo aqui, né? Inclusive, sexta-feira tivemos uma reunião da liderança do Instituto Missionário, né? E eu fiz uma enquete com os líderes do Instituto Missionário. Estavam 5 professores que transitam no hebraico e no grego, ou seja, no Novo e no Antigo Testamento. Eu perguntei para eles assim, né? Eu era o 6º. Para vocês, eu vou pregar na PIB do Pará. Para vocês, o texto de Lucas 16, do versículo 19 até o 31, é uma parábola ou é uma história, né? Eu fiquei olhando, aí 4 responderam: para mim é uma história real, né? Eu era o 5º, então na verdade comigo 5, e um disse: não, eu acho que isso ainda é uma parábola, né? Não é uma história. E a favor de que é uma história e não uma parábola, porque para muita gente isso aqui, muitos pensadores, e também tem gente boa que continua acreditando que é uma parábola, não há problema. Mas tem gente séria, que nem eu ouvi uma palestra recentemente do Augusto Nicodemos Lopes, o pastor fala assim: não, isso aqui é uma história. Não é necessariamente uma parábola, uma história, um evento que aconteceu real. Então, a favor de que é uma história e não uma parábola, olha só. Primeiro, a história nunca é chamada, essa história de Lucas 16, 19, nunca é chamada de parábola. Muitas outras histórias de Jesus são designadas como parábola, inclusive no livro no Evangelho de Lucas, como o semeador é semente, Lucas 8,4, o fazendeiro próspero, Lucas 12,16, a figueira estéril de Lucas 13,6 e a festa de casamento em Lucas 14,7. Então veja bem, ela não é retratada claramente como uma parábola, uma evidência que de repente não seja. Segundo lugar, a história do homem rico e Lázaro usa nomes pessoais. É usado o nome do patriarca Abraão, uma figura histórica que existiu, né? Está na presença do Senhor, e o próprio Lázaro. Nenhuma outra parábola usa nomes próprios. É uma evidência que de repente não é uma ilustração de Jesus usado numa parábola, mas sim uma história real. E em terceiro lugar, essa história em particular não parece enquadrar-se na definição de uma parábola. A parábola ilustra uma verdade espiritual usando uma ilustração terrena, a vida cotidiana das pessoas. Então Jesus sempre pegou algo que era conhecido do dia a dia para ilustrar uma verdade. Nesse caso, a história do rico e Lázaro aponta como cenário a vida após a morte, que era praticamente meio desconhecido, a vida do outro lado de lá. Então, particularmente eu entendo, tá bom,
que seja uma história, que aqui seja uma história real. Mesmo, irmãos, aqui nota de rodapé, mesmo que seja uma parábola, o relato não refuta ou empobrece o ensino claro de Jesus, ou seja, a realidade da vida após a morte. Sendo um evento histórico ou não, sendo uma parábola ou não, ela ilustra claramente, ok? Que existe vida do outro lado de lá. Então, irmãos, nós vamos ver que nesse contexto de Lucas 16, que nós lemos, o ponto aqui, o ponto que Jesus vem tratando no contexto maior em Lucas 16, né, nós lemos do 19 em diante, mas, vamos dizer assim, nesse parágrafo maior, nessa chamada perícope maior, o ponto que Jesus vem tratando no contexto maior, em Lucas 16, é o perigo real de servir às riquezas e não a Deus. Ele está tratando de algo assim muito sério. A tendência daquela época das pessoas colocarem a sua segurança em questões de riqueza, porque dá uma falsa sensação de poder, de estabilidade, de espiritualidade, na época ali que Jesus está dizendo. Então, no contexto do Lucas 16, está tratando sobre isso, que a riqueza pode se tornar um ídolo do coração. Como consequência dessa exortação de Jesus, Jesus sofre menosprezo e rejeição dos fariseus. Olha o que diz, você está em Lucas 16, volta um pouquinho para o capítulo 16, aliás, versículos 13 a 14. Porque Jesus está mostrando, olha, cuidado, existem perigos nessa jornada cristã. Lá em Lucas 16, os versículos um pouquinho anteriores, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A ideia aqui é de Mamon, que é um ídolo, que a pessoa acaba sendo possuído por ela. E aí o que tem a resposta no versículo 14? Os fariseus, que eram avarentos. A ideia aqui no original é amantes de riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouvindo isso, o ridicularizaram. E o amor de Deus em Cristo Jesus era algo tão fascinante que Jesus encaixa essa parábola para conectar a vida desses fariseus que eram amantes da riqueza em relação à história do rico e Lázaro, ok? Para despertar essa dormência que estava acontecendo com esse grupo ali na história do Senhor Jesus Cristo, do rico e Lázaro. Então, o rico e Lázaro, as duas pessoas aqui ilustram a linha do tempo. Você vai ver claramente, duas vidas, duas mortes e dois destinos totalmente diferentes nessa linha do tempo: vida, morte e eternidade distinta. Duas vidas diferentes, duas mortes bem diferentes e também dois destinos diferentes. Então, duas vidas diferentes. O que nós vamos ver aqui? O texto começa em Lucas 16, 19, falando sobre o rico. Olha o que o texto diz, versículo 19: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias, não era apenas feriado, não era apenas o Natal, não era apenas na Páscoa, não era apenas numa celebração de casamento, não era apenas numa formatura, não, todos os dias se regalava esplendidamente. Olha só, suas roupas eram caras e luxuosas. A púrpura era um tecido tingido com corante muitíssimo caro, obtido do crustáceo só encontrado nas marés profundas. Ou seja, era roupa de governante, de príncipe, de reis. Não era nem roupa de gente que era muito granfina. E além disso, junto com linho finíssimo, representava a última palavra em luxo. Então ele não ia fazer a compra no camelô ali nas docas, não. Ele ia para Milão, Dubai, Nova York, Paris. Ele se vestia no melhor que tinha, Então olha só, luxo total. Além das vestes cheias de requinte, ele fazia da vida uma festa contínua, pois todos os dias se regalava esplendidamente. Ele se regozijava.
vivia numa fartura absurda, lá no versículo 19. Não, olha que interessante, não se diz que cometeu qualquer pecado grave. Ele não é taxado de mentiroso, fraudulento, crime do colarinho branco, assassino e adúltero. Tampouco ele é acusado de ser rico. Seu problema não era possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O problema dele não era a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Até porque o patriarca Abraão dessa história, ele foi uma pessoa extremamente rica. Mas ele colocou os seus recursos para servir ele e também o pessoal da sua rede de relacionamento. Foi bênção os recursos que Deus colocou para o patriarca Abraão. Na verdade, o rico, ele vivia exclusivamente para si. Isso que nós vamos perceber. Ele vivia exclusivamente para si. As luzes eram jogadas constantemente para si. Nisso se achava a sua condenação. Uma pessoa egoísta, achando que o mundo gira em torno de si. E aparece no versículo 20, então, entra em cena o cego mendigo. Olha, um certo mendigo. Havia também certo mendigo no versículo 20, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veja que miséria, que contraste absurdo entre o rico e Lázaro. A miséria gritante de Lázaro pode ser vista em 4 fatos apontados no texto. Ele era mendigo, ou seja, desprovido, de habitação, de alimentação, dos recursos básicos para sobreviver. Segundo, estava com fome, porque ele desejava pelo menos as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Estava coberto de chagas, ou seja, era uma vida de solidão. Ele não podia prestar culto, ele não poderia ir para o templo, por quê? Porque ele estava coberto de chagas. Que situação complicadíssima. E quarto, os cães lambiam as suas úlceras. Que retrato complicado. A vida, olha só, em 3 momentos aqui dos 2 personagens: vida, morte, e nós vamos ver daqui a pouco em relação ao destino. 2 vidas diferentes, 2 mortes diferentes. A pobreza do mendigo e a abundância do rico por fim terminaram de modo igual. A morte chegou para ambos. A morte não respeita idade nem condição social. Ricos e pobres vieram do pó, são pó e voltam para o pó. Ricos e pobres não trouxeram nada para este mundo e nada levarão dele. E nós vamos ver no texto que a morte um dia bateu à porta de Lázaro, como diz Lucas 16, 22. Vamos ler? Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. O mendigo aqui não fala nada. Morreu e foi levado pelos anjos. No seu sepultamento do pobre, aparentemente o texto indica que não houve cortejo fúnebre, nem flores, nem hinos, nem discursos, pois ninguém se importava com ele ou sentiu falta dele. Lázaro desceu à sepultura sem pompa, sem holofotes, sem aplausos humanos. O texto silencia completamente sobre o seu funeral. Do rico não, ele foi sepultado. A ideia da língua original aqui é que teve algum tipo de cerimônia de despedida, mas do pobre, nada. Não sabemos ao certo o que fizeram com o corpo de Lázaro. Que tragédia, hein, irmãos? Mas até aqui estamos apenas vendo um lado da história. Logo Jesus levanta a cortina e mostra que a vida depois da morte é real. Mostra que a sepultura não é o fim da existência. Mas por enquanto, que tragédia. Morreu o desconhecido. Ok? Passou pela vida e praticamente as pessoas não observaram a sua estadia naquele tempo. Aliás, nós vamos ver agora a questão do rico. O rico, o dia da morte também chegou. Embora o texto nada fale sobre exatamente a pompa do seu funeral, a cerimônia de despedida deve ter evidenciado a pujança de sua riqueza.
E que funeral, hein? Todos os parentes estavam lá, muitos amigos, né? De banquetes, né? Pagando pessoas para... Lembra? Tinha os lamentadores oficiais na cultura do Antigo e Novo Testamento. Haviam pessoas que eram pagas para chorar pelo defunto. Quem tinha condições pagava por vários pranteadores. E muitos amigos de banquetes. A urna mortuária refletia o seu imenso poder econômico. Até que, enfim, o caixão baixou a sepultura. Agora todos dizem, descansou. Não é que descansou? Que bom, esse descansou. Será? A gente vê isso muito, né? Eu fiz várias cerimônias fúnebres de cristão e não cristão. E sempre é usado essa colocação, descansou. E quem estava presente na cerimônia de despedida desse rico, coitado, né? Esse descansou, né? Esse mereceu, será? E aqui nós vamos ver agora dois destinos totalmente distintos, diferentes, né? O que Jesus vai mostrar aqui nessa parábola, irmãos, nessa história, desculpa, eu falando parábola, né? Não, eu acho que é uma história real, né? Como eu disse, não muda o conteúdo daquilo que Deus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando. Dois destinos diferentes. O que Jesus está ensinando aqui, olha essas verdades, tá bom? Primeiro, a existência consciente após a morte. Partiu, ok? Não é um sono profundo, não é aniquilação do corpo. Olha que Lucas 16, 23 vai mostrar. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Nós percebemos claramente aqui, né? A terrível realidade do lugar de trevas. A existência consciente de quem parte sem a presença de Jesus. Até no inferno, a palavra aqui é Hades, usado, tá? Até no Hades o rico está cônscio de sua situação deplorável. E se lembra do passado com saudades insaciáveis e remorso. Por quê? Porque a vida do outro lado de lá não há amnésia, não há um apagão, há lembranças. E como foi dito, não há o sono da alma. Nós vamos perceber ao longo do Novo Testamento que aqueles que partem com Cristo é infinitamente melhor. Por quê? Porque já estão no gozo da eternidade. Mas nesse caso aqui, dessa pessoa, ela parte e ela tem consciência, ela tem a memória da vida passada. Segundo, a realidade e o tormento do Hades. Lucas 16, 23, 24 que a gente já leu. Ou seja, o Hades aqui, o inferno, é um mundo invisível, porém real. Tá? Ai, pastor, no domingo de manhã falando de inferno, é melhor falar de inferno do que ser enviado para lá. Certo? Você prefere ouvir sobre isso ou ser enviado? E Jesus falou inúmeras vezes sobre esse assunto. Então veja, nós vamos ver que é um mundo invisível, porém real. E Jesus está alertando nessa história. Inclusive aqueles fariseus que o ridicularizaram. Olha o amor de Jesus Cristo, demonstrado inclusive por essa palavra que ele estava dando para aqueles fariseus. Jesus falou do céu e do inferno como lugares reais. Mateus 13, 41, Marcos 9, 43, Lucas 12, 5, são lugares reais, não são lugares fictícios. Inclusive, a palavra usada aqui, Hades, é o lugar de habitação dos mortos não salvos, entre sua morte física e o julgamento do grande trono branco. Tá bom? O inferno é mencionado 167 vezes na Bíblia. Às vezes é chamado de abismo, lugar de tormento eterno, Gêena ou Hades. O Hades, olha só, em Lucas 16, 23, aqui essa palavra, né? Que no inferno o rico viu, né? Abraão e no caso Lázaro, é a mesma palavra usada lá no finalzinho de Apocalipse, sabe lá em Apocalipse 20, 14, ok? Como esse ambiente de punição. Mas veja, o próprio inferno, Hades, será jogado num lago de fogo, juntamente com os demônios, seus anjos e os ímpios, que não depositaram
a fé em Jesus Cristo. Olha o que diz ali: então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Percebe a seriedade aqui da fala de Jesus? Então, irmãos, no Novo Testamento, a palavra Hades nunca é usada com respeito aos salvos. Ele sempre está conectado com uma pessoa que vive uma vida sem prestar conta, sem cultuar o verdadeiro Deus. Aí você vai me perguntar assim: pastor, onde fica o inferno? No fim de uma vida sem Cristo. O inferno fica no fim de uma vida que nunca foi entregue a Jesus Cristo. Claro que existe sim esse ambiente do inferno. O inferno é real, é uma atmosfera real, um ambiente real. Mas no fim das contas, o inferno vai ficar no final de uma vida sem Jesus Cristo. Por isso o Novo Testamento dá muita atenção. Então, irmãos, primeiro, como foi falado, o ensino de Jesus, existe a existência consciente após a morte. A realidade, segundo a realidade, o tormento do inferno. Terceiro, nós vamos ver a ausência de uma segunda oportunidade após a morte. Não há uma segunda oportunidade, Olha que Jesus deixa subentendido que Lázaro em vida era fiel perante Deus, ao passo que o rico não. O rico poderia ter escolhido as coisas boas de Deus, mas preferiu prazeres carnais. No texto que lemos, encontramos a seriedade com que Jesus alertou sobre esse terrível lugar. Na verdade, muitos céticos negam o caráter eterno da punição. Contudo, Jesus elimina, assim, no texto bíblico, a possibilidade de salvação após a morte. Não tem, mas tem novena, mas não vai servir para nada. Está bem claro, lamento, não serve. Não há salvação após a morte. Segundo, Jesus elimina a possibilidade também do ateísmo materialista, naturalista. Ou seja, os seus adeptos dizem que não temos alma, que somos apenas corpo, e que ao morrer deixamos de existir. Mas Jesus, em Mateus 10, 28, reforça que não é verdade. Ele diz assim em Mateus 10, 28: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, quem Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está dizendo assim que você tem uma parte material, física, que é o seu corpo, e tem uma parte imaterial, que é o quê? A sua alma, o seu espírito. E Deus lida com os dois. Então, Jesus elimina aqui a salvação após a morte. Segundo, do ateísmo, materialismo, pregado em nossas faculdades e universidades. Ele elimina aqui a existência de uma coisa chamada purgatório. Já ouviu falar? Essa é a doutrina do catolicismo romano, baseado em 2 Macabeus, que é um livro não inspirado por Deus. No catecismo católico diz: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora não tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Meu Deus, tem um pedágio, está dizendo que tem um pedágio. Mas quem tem Jesus, a marca do Cordeiro, não tem pedágio. A sua morte é suficiente para nos levar diretamente para a presença de Deus. Outra coisa que Jesus elimina aqui, a questão da reencarnação. Doutrina defendida pelo hinduísmo, pelo budismo, pelo movimento Nova Era, pelo kardecismo. O ensino da reencarnação defende que a pessoa tem múltiplas e sucessivas vidas. Ela precisa evoluir. Sempre tem um karma, sabe? Um karma da vida passada, que você tem que reencarnar numa outra pessoa, às vezes no hinduísmo num animal, para poder pagar os pecados da vida passada, Inclusive no túmulo de Allan Kardec tem o seguinte lema: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Portanto, entretanto, a Escritura não ensina a doutrina da reencarnação, mas da ressurreição em glória. Uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27: aos homens está ordenado morrerem uma vez,
Vindo depois disso o quê? O juízo. Não é morrer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não, é uma vez. E depois disso, presença do Senhor. O que Jesus também elimina aqui é essa doutrina do aniquilamento da alma. É a crença entre alguns grupos chamados de evangélicos de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que após algum tempo serão extintos e deixarão de existir. Entende? Vão ser aniquilados. Passa um tempinho, no inferno depois são extintos. E outro ponto aqui que Jesus elimina a questão do universalismo. Ou seja, essa crença muito em voga, crescendo por causa do liberalismo teológico, que diz assim, essa crença do universalismo, ensina que no final, todos que estão no inferno serão salvos, o inferno esvaziado. Meu Deus, mesmo que não tenha tido em contato nenhum com a mensagem da cruz, mesmo que a pessoa tenha rejeitado conscientemente o plano da salvação, que no final das contas, o universalismo diz isso, todos serão salvos. É um absurdo. Se isso fosse verdade, a gente não teria um mês de missões, nós não teríamos um ministério do MEN, nós não estaríamos desafiando você a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus aqui nesse texto, ele vai eliminando alguma coisa, várias mentiras aí, né? Mostrando claramente que não é por esse caminho que devemos seguir. Então a gente está vendo aqui, né, que nessa história, que claramente existe a existência consciente após a morte, a realidade do inferno e o seu tormento, a ausência de uma segunda oportunidade após a morte, e quarto aqui, a impossibilidade de comunicação entre os mortos e os vivos. Vai lá para Lucas 16, 26. O patriarca Abraão vai dizer o seguinte: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha essa realidade aqui, né? A morte não conseguiu, inclusive, corrigir a teologia errada do rico, né? Não conseguiu. Ele achava que havia algum jeitinho de contrabalancear o que ele estava desejando. Morto não se comunica com vivo, ok? No mundo desse lado. No mundo de lá, Deus abriu uma exceção no mundo de lá, ok? Para contar essa história. Então, morto não se comunica com vivo. Tem gente que acha que pode se comunicar com quem já partiu para a eternidade. Qual foi a resposta para esse homem? Deixou bem claro, né? Que essa má teologia foi corrigida lá em Lucas 16, 26 em diante. Então, para alguém falar com algum vivo, é necessário ressuscitar antes. Contudo, mesmo assim, não ouvirão. Não ouvirão. Lá nessa história, versículo 27, olha só. Quando ele dá a resposta no versículo 26, é impossível. São ambientes distintos, não há possibilidade de retorno. Então aquele rico replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Abriu visão missionária. Olha que interessante, pelo menos lá serviu para alguma coisa. Aqui em terra não se preocupava com ninguém, lá abriu a visão missionária. Que legal! Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão continua dizendo: não, mesmo que isso aconteça, quem não ouve a palavra de Deus não ouve mais nada. Lembra, Jesus ressuscitou em glória, e mesmo assim o coração, né, cauterizado pelo pecado, pessoas duvidaram na sua época. Inclusive alguns discípulos, como Tomé, teve que apalpar, né, o verbo da vida ressuscitado, que é Jesus Cristo. Então, essa é uma outra verdade, a impossibilidade de comunicação entre os mortos e os vivos. Não é possível isso acontecer, enviar Lázaro de novo para aquele outro ambiente de vida. E aí você vai me dizer assim, com relação à evocação de mortos: pastor,
Como fica, pastor Isaías, uma pessoa tomada de saudade, que convidada para uma sessão espírita, vai ao centro para ter notícia da falecida mãe, do tio? Quem aparece? É realmente a alma da pessoa falecida ou outra entidade? Bem, o Novo Testamento mostra. Inclusive, olha só Deuteronômio 18, abra lá Deuteronômio 18, de 9 a 11. Isso se repete em todo o Antigo e Novo Testamento. Se tem uma coisa que é abominação, se existe uma coisa que mexe com o coração de Deus em relação a provocar sua santa justiça, diz respeito a isso. Olha, versículo 9, Deuteronômio 18, 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem procrastinador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte o quê? Os mortos. Olha só, há alguma diferença entre quem mata os filhos e quem consulta os mortos? A Bíblia diz que tudo é abominação ao Senhor. Por quê? Porque não é a alma daquela pessoa querida, que é a pessoa que está, né, tentando comunicação, quer saber informação, não é ela que vai aparecer, mas sim a própria trevas, demônios. É assim que os anjos decaídos, chamados na Bíblia de Satanás e seus demônios, agem em nosso mundo. Jamais, por quê? Porque existe um abismo intransponível, partiu, não há possibilidade mais de comunicação. E muitas vezes é usada essa estratégia. Seria mais ou menos a história. Digamos que no mês de fevereiro deste ano eu ganhei um peruzinho pequenininho, né? Aí o que acontece? Vai lá para o quintal da minha casa, eu compro milho e jogo. Ele é arisco, não me conhece, é arisco. Passa uma semana, dois, 3 meses, jogo milho, de repente ele está comendo pertinho de mim. Aí passa mais uns 2, 3 meses, eu até me apego um pouquinho, eu vou comprar milho gourmet, porque eu já gostei do peru, ele está crescendo, está engordando, né? Aí ele já me deixa até pegar na mão, no colinho, passar a mão ali e tal. E aí passa o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E quando chega na véspera do dia 24, ó, né? Vou degolar o peru, né? Durante os 360 dias do ano, ninguém poderia dizer que eu tratara mal o peru. Foi uma bênção para ele, só fiz o bem, eu engordei e ceifei. É justamente isso que as falsas religiões fazem. Vai engordando. Desenvolva a sua mediunidade, a sua espiritualidade. Vamos fazer uma consultinha aqui e acolá. Mas o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. É assim que ele age. Por isso que o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele vai dizer em 2 Coríntios 11, 14: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Parece, mas não é. Anjo de luz, causando fascínio, admiração, fazendo pseudo-milagres. Para quê? Para fazer como o peru, ceifar. Esse é o objetivo das trevas. Mas graças a Deus, como diz lá em Atos 4:12, nós podemos abraçar pela fé o nosso Salvador, onde diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos o quê? Salvo. A sua eternidade passa exclusivamente pela pessoa de Jesus Cristo. Sem Ele, sem chance. Sem Ele, sem chance. Amém? Então, meus irmãos, a vida e suas escolhas. A vida é feita de escolhas. Que escolha você tem feito? Servir fielmente, abraçando as verdades do Senhor, ou deixando a vida te levar? Fletando com tantas filosofias mentirosas aí fora. E nosso desejo é que você se apegue à verdade eterna do Senhor, porque a vida e suas escolhas têm consequências.
Escolhas têm consequências. Tem consequências. Que Deus nos ajude a servi-lo mais e mais e tornar o seu bom nome conhecido. Amém?